Pessoal, nessa videoaula nós iremos ensinar para os nossos usuários qual que é a diferença entre um ponto gráfico, um ponto topográfico e um ponto geodésico, tá? Porque existe uma diferença. Nossos usuários sempre confundem isso. Tentam, por exemplo, usar pontos topográficos ou gráficos, né? Por exemplo, o gráfico normalmente vem de um DWG. E tenta usar no menu de referenciamento, que é o módulo de referenciamento, que é um módulo específico, que é para trabalhar com SIGEF, que precisa de bastante informação. Então o pessoal confunde muito isso daí. Então a gente está gravando aqui essa dica operacional para que vocês consigam entender o que dá para fazer com cada coisa dentro do GeoOffice, tá? Cada tipo de ponto. Tá. Vamos primeiro no ponto geodésico. O que é um ponto geodésico? Tudo que você vem criado pelo menu de Geo é um ponto geodésico. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, georreferenciamento, e criar um ponto, por exemplo, vem aqui, ó, criar um ponto, tá bom? Eu venho aqui, ó, em ponto, inserir ponto, desculpa aqui, ó. E venho, clico na tela, aí eu vou aqui, ó, colocar um código do meu profissional, sei lá, EBM, por exemplo. Eu vou colocar aqui o tipo P e vou colocar uma numeração, tá? Então, esse ponto aqui, pessoal, ele será um ponto geodésico. É claro que para você usar essas ferramentas, tem que ter um projeto criado, tem que estar configurada a geodésia, tem que vir aqui em criar, alterar projeto e dar um OK aqui para ativar todas essas ferramentas aqui que você está vendo, e depois você consegue inserir um ponto desse, tá? Então, isso aqui é um ponto geodésico, então ele pode vir por aqui. Pessoal, existe um comando chamado IVEA. Olha na barra de comando, ó, IVEA. Você digita IVEA, dá um Enter, tá? Aí você vai selecionar esse ponto e dá outro Enter. Você vem aqui no menu Georreferenciamento. Você vai verificar que ele possui latitude e longitude. Se ele mostrar latitude e longitude, ele é um ponto geodésico. Se não mostrar, ele não é um ponto geodésico. Ele é um ponto gráfico ou topográfico, tá? Aqui não mostrou a cota, porque eu não coloquei cota, eu inseri aqui como vocês viram, tá? E não tem sigma porque eu criei também, tá? Então, ponto geodésico, ele vai ser criado por aqui, pelo inserir, como vocês viram, ou via importação, tá? Que é por algum desses aqui, tá? Alguma dessas ferramentas aqui, tá bom? XML, enfim, TXT. Eu vou, por exemplo, trazer aqui 3 pontos de um TXT, tá? Que eu tenho aqui, tá? Que ele tem aqui, ó, o nome do ponto, a coordenada norte, este, altitude, tá? O sigma da longitude, sigma da latitude, sigma da altitude. Vou dar um OK, tá? E vou criar esse ponto. Então ele criou 3 pontos para mim. Esse ponto aqui, pessoal, como ele veio por aqui, é um ponto geodésico. Então se eu usar o IVEA nele, ó, repara só, e selecionar ele aqui, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, aqui ele vai mostrar para mim a latitude, a longitude, a altitude, porque no TXT tinha altitude, os sigmas, tá? Sigma altitude, sigma latitude, sigma longitude. Então ele me apresenta todos os dados. Olha a diferença. Eu importei um TXT que tinha todos os dados, tinha 7 informações. Então ele mostra as 7 informações aqui. O outro que eu inseri normalmente aqui, pelo inserir, ele não mostrou nem a cota e nem os sigmas. Por que não mostrou? Porque não tem. Eu criei esse ponto. Então ele não veio de um arquivo, tá? Aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, o conceito, é o que é um ponto geodésico, tá? Então são esses dois jeitos de criar. Ou cria pelo inserir, ou importa de um arquivo ali TXT, ou algum tipo de importação por aqui. Qualquer coisa, qualquer tipo de ponto que foi criado fora do menu de Geo, ele não é um ponto geodésico. Ele não serve para você usar no módulo de georreferenciamento. Ele não serve para você trabalhar no georreferenciamento. Tá? O módulo de georreferenciamento não vai entender dados vindos de um ponto que não seja desse estilo que eu criei. Tá bom, pessoal? Que é o erro que o pessoal tem cometido muito. Tentar criar Kleba ou usar ferramentas do Geo usando ponto comum, que é o outro tipo de ponto que eu vou mostrar já já. Tá bom? Então essa é a diferença de ponto geodésico. Quais são os outros dois tipos de ponto? Existe o ponto topográfico, tá? Que é esse daqui, ó. Você vem aqui em inserir ponto topográfico ou desenho ponto topográfico. Ponto topográfico, isso aqui, tá? Então um dos dois. Então se eu vim aqui, ó, clicar em qualquer lugar, eu vou colocar aqui o nome de um qualquer do ponto. Ele vai pegar aqui automaticamente o oeste e o norte desse lugar que eu cliquei, ou eu posso digitar a coordenada.
Se eu digitar a coordenada S e a norte que eu tenho aqui, e a cota, ele vai jogar para mim naquele lugar lá, tá? Que eu quero, tá bom? Vou deixar a mesma coordenada, só vou colocar a cota e vou dar um OK, tá? Esse ponto aqui, pessoal, ele é um ponto, tá? Topográfico, tá? Ele é um ponto topográfico, esse ponto aqui, ó. Se eu usar o IVA, lembra do IVA? Ó, vou usar o IVA, tá? E vou selecionar aqui, ó. Se eu vier aqui de referenciamento, repara que ele não está me mostrando nada. Por quê? Porque esse ponto aqui é um ponto topográfico. Ele não, o IVA não funciona nele porque o IVA é uma ferramenta do módulo GEL. E ele só consegue ver se tem latitude e longitude num ponto que seja um ponto geodésico, ou seja, aqueles pontos que eu mostrei anteriormente. Que no caso é esse daqui, que veio pelo TXT, ou um que eu criei na mão lá pelo menu de GEL. Por isso que não dá certo, tá? Pessoal, então esse é outro tipo de ponto, tá? Então esse é um ponto topográfico. Normalmente ele vem ou você criando como eu cliquei, ou às vezes uma caderneta de campo que veio de uma estação, ou descarregou lá pela caderneta de coordenadas, que é aquela caderneta que fica aqui, tá, pessoal? Ó, que é esse tipo de caderneta aqui, tá? Então, dos dois modos. O outro ponto é o ponto gráfico, que é esse ponto aqui, ó. Desenho, ponto gráfico, que é esse daqui, ó. Você pegou o gráfico aqui, você vai clicar na tela. Aí ele vai colocar só um pontinho, tá vendo? Normalmente esse ponto, pessoal, ele é usado, é criado por aqui, ele é um gráficozinho. Você só consegue ver a coordenada dele pelas propriedades, tá? Então de duas, esse ponto ele é criado aqui no GeoFICE, ou você importou um DWG, tá? E no DWG ele está como bloco. Aí ele veio como um ponto gráfico, tá? E esse ponto gráfico, se eu tentar usar o IVA nele também, a mesma coisa, não vai mostrar nada para mim, tá? Porque é um ponto gráfico. Entendeu, pessoal? Então esse ponto aqui é um gráfico, esse é o topográfico e esse é o geodésico. O único que dá para você trabalhar no módulo GEL é esse daqui, tá? Então essa é a diferença. O que é que o pessoal tá acostumado muito a fazer aqui, tá? O pessoal tem feito o quê? Só para vocês terem uma ideia, onde o pessoal está cometendo o erro. As pessoas estão vindo aqui, tá? Criando pontos aqui, ó. Deixa eu mudar o estilo desses pontos aqui, tá, pessoal? Porque o estilo deles é topográfico, tá? Como eu tô com o menu de GEL ativo, então ele acabou colocando no estilo ativo, mas ele é no estilo tipo M, tipo P, mas ele é padrão, tá? Então o que o pessoal tem costume de fazer? Eles estão pegando simplesmente esses pontos aqui, estão vindo aqui criando uma linha, tá? Aqui, criando desse jeito, e vindo aqui em criar gleba e tentando criar uma gleba por aqui, né? O GeoFICE vai até deixar criar uma gleba por aqui, só que a pessoa vem aqui no gerenciar gleba e ela vai tentar ver os dados, aí não vai aparecer nada. Por quê? Porque isso aqui é um ponto topográfico, ele não tem as informações de latitude e longitude, como eu expliquei lá pelo IVA, tá? Então não dá certo. A mesma coisa, pessoal, funciona se eu pegar aqui, que é o que o pessoal está tendo o costume aí, de vir aqui, pegar um DWG importado, aí tem vários blocos lá, o pessoal tá vindo aqui, engatando as polilinhas nos blocos, depois vem aqui, cria uma gleba, tá? Clica aqui dentro, tal, cria a gleba e depois vem gerenciar, vai vir gerenciar aqui e vai tentar ver as informações. Não vai ter também, porque não tem a latitude e longitude, esses pontos não são para trabalhar desse jeito, tá, pessoal? É por isso que não aparece, tá? É por isso que a gente está gravando essa dica operacional aqui, para o pessoal entender a diferença desses três tipos de ponto. Agora, por exemplo, vamos pegar aqui e desenhar uma polilinha, tá? Pelos pontos geodésicos, que é aquele que o IVA mostra que tem latitude e longitude. Se eu vier aqui, ó, e criar uma gleba aqui por ele, tá? Só para vocês entenderem, ele vai vir aqui, ó, no gerenciar gleba, você vai ver que vai aparecer latitude e longitude, tá? Aqui, ó, todos os dados. Nome do ponto, tá? Que é uma informação importante, que está no TXT, longitude, sigma da longitude, latitude, sigma da latitude, altitude, sigma da altitude, e aqui são uma série de informações que estavam no TXT, que apareceram nos pontos e que o IVA mostra que está lá, entendeu? Então se você usar o IVA em um ponto e não tiver mostrando a latitude, longitude e os sigmas, ele não vai servir para você trabalhar para GEL, porque lá no GEL exige esses dados, tá? A planilha ODS precisa ter esses dados. Aí acontece, pessoal, é isso daí que é a diferença entre esses três pontos. Mas Leandro, eu importei aqui, eu não quero trabalhar com GEL, fazer certificação no GEL, mas eu quero usar as ferramentas aqui do GEL, mas não é para fazer CGF, nada disso, tá? Então, pessoal, vamos supor que você tem esses pontos aqui que tem a cota. Vou colocar a cota aqui para não ficar muito esquisito, tá?
Eu deixei sem cota, mas eu vou colocar umas cotinhas aqui só pra gente simular uma situação para vocês, tá? Vamos colocar aqui 506. Então, por exemplo, Leandro, eu tenho aqui esses pontos topográficos e eu quero usar eles no menu do GEL. Não vai dar certo. Mas você pode fazer o quê? Você pode converter esses pontos topográficos para pontos geodésicos. Só um detalhe, pessoal. Você vai conseguir só ter a latitude, a longitude e a cota. Você não vai ter sigma. Porque o GeoOffice não cria sigma para ninguém, tá? E aqui a gente não tem opção da pessoa inserir sigma. Porque a gente está induzindo a pessoa a erro, a ficar digitando coisas na mão que tem que vir de software de processamento ou de TXT, tá? Então, o que você pode fazer? Se você quiser, você pode converter esses pontos para geodésico. Você vai vir aqui ao georreferenciamento, editar pontos, georreferenciar pontos, tá? Aí você vem aqui, seleciona esses pontos que você quer e dá um Enter. Pronto. Aí você criou os pontos. Ele agora, se eu usar o IVA neles, ó, vou usar o IVA neles, eu vou ter agora aqui, ó, latitude, longitude e a cota. E não tem os sigmas pelo fato que eu já expliquei. Eu estou convertendo o ponto topográfico para geodésico. Tá? Então é um ponto criado, não tem sigma. O GeoOffice não vai criar sigma para ninguém. O máximo que ele vai fazer é converter um ponto geodésico. Então, se você criar aqui uma gleba agora, tá? Aqui por essa ferramenta aqui, e vir aqui no gerenciar gleba, você vai ter as informações aqui, tá? Então, o que você consegue fazer? Você não tem o sigma, então você consegue apenas gerar memorial agora do menu GEL, ou gerar uma tabela, isso você consegue, tá bom? Agora, eu quero gerar uma planilha ODS. Esquece, pessoal. A planilha ODS vai ser gerada, mas vai estar a coluna sigma, vai estar sem informação, porque não tem informação no ponto. Que isso fique bem claro para vocês, tá? Por isso que o IVA é importante usar ele, para você entender que não tem essa informação aqui, tá? É só uma coisa que você pode fazer, converter. Só, tá bom? Você converte o ponto, transforma ele no geodésico, só para você usar memorial e tabela por aqui. Mas não serve para você certificar, porque tá faltando informações que para sair na planilha. O GeoOffice abastece essa planilha com o que tem, pessoal. Não adianta, porque é capaz a gente gravar o vídeo e ainda o pessoal fala, mas eu gerei aqui, a minha planilha vem sem sigma. Depois de toda essa explicação que a gente fez, que é uma demanda de suporte grande que a gente tem. A gente explica, as pessoas aceleram o vídeo, não assistem o vídeo inteiro e fica depois falando, não deu certo, não deu certo. Então é importante entender que eu só estou informando que há a possibilidade de converter o ponto, mas não significa que você vai gerar uma planilha com sigma, tá bom? Então é importante isso aí, tem que ter cota, latitude e longitude. Se você tiver só latitude e longitude e não tiver cota, o GeoOffice também não vai pôr cota. Vai ficar cota zerada lá, vai ser um ponto geodésico com latitude e longitude, mas não tem cota. Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença entre pontos gráficos, topográficos e geodésicos. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a esclarecer essas dúvidas, tá bom?